Mensagem do dia. Abandonemos a antiga civilização que, movida pelo ego, até hoje usurpou e destruiu a natureza. Vamos construir uma nova civilização em que Deus, natureza e seres humanos coexistam em grande harmonia. Temos que respeitar a nossa natureza, as árvores, os animais, as serras, as nascentes. Todas as árvores não vão mais ser cortadas. Para construir até casas, não vão cortar árvores para construir casas. Proibido cortar árvore. Agora vamos apenas reflorestar. E o mundo ele vai ficar cada vez melhor, porque nós vamos, quando estivermos cortando uma árvore, se algum ser humano tiver capacidade de cortar uma árvore, ele vai estar cortando o próprio coração. Ele vai estar pegando uma faca, a mesma faca que ele cortou a árvore. Ele vai pegar no coração, ele vai em algum lugar, porque o tempo e o espaço, assim como nós entendemos, ele não existe. Tudo tem o seu tempo, né? E o tempo de mudar a natureza, de respeitar a natureza, chegou. Porque a partir do momento que a gente despertar, que a gente despertou, que é o que eu falei que vai acontecer, quando seja quem for, que for contratado para cortar uma árvore, a pessoa mesmo vai se recusar. Vai ser como se fosse um assassinato contra o seu próprio filho. Porque as árvores, elas são uma manifestação divina, perfeita pra gente. Se a gente mexer com isso, a gente vai atrasar muito o nosso progresso. Não faz sentido mais fazer isso. Até porque nós já temos outras ferramentas para não precisar. Claro que vai depender não só da gente, né? Mas dos grandes senhores do dinheiro. Ó, os caras do petróleo. Não vai ter mais coragem. Nem esses caras aí vão ter mais coragem de ver como que é essa situação que acontece, né? Essa desigualdade. As pessoas vão cair a ficha que essa desigualdade ela não está trazendo malefícios apenas para os outros, está trazendo para eles também, né? Quando a sociedade ela se contamina, Deus ele é onipresente. Então, ele é harmonia. Nós temos, quando a gente fere o outro, nós estamos nos ferindo também. Eu não posso, vamos falar assim, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu não posso querer que quem não tem dinheiro se fode, né? Essa reverberação da gasolina, dessa gasolina muito caro, o petróleo muito caro, os meios de energia muito degradantes. Essa questão, né, que foi enraizada na nossa sociedade, ela vai começar a ser modificada, né? Mas isso é tão enraizado que vai tá demorando um pouco, mas estamos em via de concretização da harmonia do planeta. A gente tá dando a gente tá no meio do salto, a gente tá saltando, a gente tá no pico de evolução, né? A gente tá sempre evoluindo, a gente tá numa espiral sempre contínua. E essa espiral ela está evoluindo, e agora ela está evoluindo mais ainda. A gente vai conseguir perceber essa evolução e a gente vai começar a se comunicar por maneiras mais sutis. A gente vai perceber mais esse negócio que eu tô falando do tempo, do espaço, do movimento e da existência. A gente vai conseguir conversar com mais em meios telepáticos, porque como eu falei, o nosso espírito ele está em algum lugar, assim como o nosso espírito está em algum lugar, o espírito dos nossos familiares também está em algum lugar. Os nossos sonhos, a gente consegue se conectar, alguns sonhos, né? Não só os oníricos, assim, não só os de manifestações simbológicas do nosso inconsciente cotidiano, além desses sonhos, né, que também são os sonhos
muito simbólicos, existem os sonhos de viagens mesmo, que o nosso espírito viaja através do tecido do cosmo, né? E a gente larga o nosso corpo e viaja. Só que o nosso corpo, ele atrai, esse espírito, ele tá muito atraído pro nosso corpo, né? Então ele consegue voltar rapidamente, porque o nosso corpo, ele está vivificado. E esses sonhos, eles são muito reveladores para quem consegue depois lembrar deles, né, e trazer pro aspecto cotidiano. É muito impressionante. Comecei falando aqui essa passagem do livro da Seishon Oye, que eu gosto muito dos ensinamentos. O motivo também principal é que a natureza estando vigente, a natureza estando vivificada, a gente estando em harmonia com ela, isso vai nos proporcionar as melhores sensações que a gente pode viver. Porque olha só, o nosso corpo, a gente tem a nossa consciência, que é o nosso espírito, que é a nossa alma, que é eterna, né? Assim como essa parte eterna de éter vai ficar no éter, ele vai para algum lugar do mundo, não só do nosso planeta, mas de todas as galáxias, existem vários mundos. Essa parte do nosso espírito vai para um lugar inimaginável, que talvez você nunca nem tenha imaginado, que a gente não teve também. Vou deixar claro para vocês, a gente não teve o ensinamento correto para o ser humano, né? A gente não teve uma boa informação sobre, né, como acessar, para você ter uma ideia melhor assim do que eu tô falando, que o nosso éter, ele vai para outro lugar, que não vai ser como o nosso corpo carnal, que vai servir de adubo aqui, né? O nosso corpo carnal, ele vai feder aqui, vai ocupar um espaço, se ele ficar na terra, ele vai se decompondo, depois ele vai se dissipar no ambiente, mas ele não vai sumir totalmente, né? Até o nosso corpo carnal, ele não some, nada some, tudo se transforma, né? A gente vai se transformar, talvez, numa árvore, né? O nosso corpo carnal, ele vai se transformar em algo terreno. E o nosso espírito vai se transformar em algo que não vai ser mais terreno, né? E a gente não tem ideia do que pode vir a acontecer, né? Assim como a nossa vida, ela pode acontecer várias coisas que se a gente não se limita a pensamentos, alguns pensamentos, alguns paradigmas, se a gente consegue perder essa corrente, a gente vai perceber que tudo pode acontecer nessa vida, né? Que as possibilidades, elas são infinitas, assim como as possibilidades do espaço, as possibilidades do seu espírito, para quem consegue tocar bem, sabe? O seu espírito, você vai conseguir viver plenamente, né? Mas para viver plenamente, você não tem que pensar nisso. Eu vou morrer, talvez eu desapareça. Você tem que viver plenamente a sua vida, né? Que tudo começa no agora. O tempo, ele é relativo. Talvez o tempo, né? Vou dizer assim, não, o tempo existe sim. O tempo, ele passa rápido, né? Quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente gosta, o tempo voa, né? A gente às vezes só tem uma horinha pra ficar num lugar muito da hora. Essa hora passa voando, né? Você tem que ir embora sem querer. E também ao contrário acontece quando você tá numa aula chata, parece que o tempo não passa, né? Tem algumas peculiaridades da nossa percepção de tempo, né? Ele é apenas um modo que a gente, nesse aspecto material que nós estamos, que não somos, estamos, né, nesse corpo de carne, o tempo, ele vai ajudar a gente a discernir algumas coisas, né? Pra não ficar aquela coisa toda
nebulosa. Porém, o tempo ele é muito relativo, né? A velocidade e o tempo, eles têm uma ligação tão profunda quanto o próprio tecido do vácuo, né? O tecido do vácuo, ele é onipresente, ele tá em todos os lugares. E o tempo é uma variável, assim como o movimento. Então, se a gente tentar distinguir algumas coisas, assim como os nossos sonhos, que vão também dar outra sensação de tempo, que a gente consegue ver essa diferença. E também outros aspectos da vida que a gente vai ver que o tempo ele é muito relativo. O tempo quântico, que é o tempo das ideias, né, das coisas que ainda não se materializaram acontecerem, ele é diferente do tempo material, né? O tempo astral é diferente do material, do tempo que acontece aqui, porque tem várias outras forças que influenciam.